Você sabe o que é disserção? O que isso tem a ver com Adão, Eva, pecado, Satanás? É isso que a gente vai aprender durante essa semana. Vem comigo! E aí, meus saleiros e minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Vira Crente. Estou muito feliz com você aqui me assistindo e mais uma vez agradecer a todo mundo que é inscrito aqui no canal. Você que está assistindo a gente, que não se inscreveu ainda, por favor, se inscreve aí. Às vezes você está assistindo pela TV e aí acaba não se fazendo aqui parte da inscrição do canal. Por favor, ajuda a gente aí, porque o YouTube vai entender que esse material é um material bacana, legal. Se você gosta dele, curte aí também, para a gente poder expandir a lição da Escola Sabatina Jovem. A gente fala aqui de uma maneira bem simples, a gente procura ser bem rápido, bem sucinto, ao ponto mesmo da lição, tá ok? Então vamos para a nossa lição? Qual é o título dessa semana? Tá aqui, ó, a disserção da humanidade. O nosso texto-chave, ele está lá em Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 15. Se você dá uma lida nesse capítulo, nesses versos, você vai entender ali sobre a entrada do pecado no mundo, o que aconteceu com Adão e Eva. Nós temos aqui, infelizmente, o capítulo mais triste da Bíblia, a gente pode dizer assim. Porém, o capítulo que tem mais esperança. Ao mesmo tempo que acontece algo ruim, tem uma promessa de uma grande esperança para toda a humanidade. E você sabe o que significa deserção? A deserção, ela significa abandono. Você abandonar um compromisso, você se apostatar de um compromisso. E a humanidade ali, através da entrada do pecado, se afasta, abandona um compromisso que tinha feito com Deus. Vamos para a nossa tirinha para a gente entender um pouco melhor isso? Dá uma olhada comigo na tirinha aí. No primeiro quadro nós temos aí Eva e a serpente. Eva está segurando um fruto na mão e está escrito ali em cima, ó, quando eu pecar, aí vem para o segundo quadrinho, Adão e Eva escondidos da presença de Deus, não direi nada. Então aparece Adão e Eva com expressão de medo. Você está vendo ali? Uma expressão de medo, com folhas tampando a sua nudez. Então aqui está o seguinte, né? Quando eu pecar, não direi nada, mas haverá sinais. Que sinais nós podemos já ver com a entrada do pecado instantaneamente? No último quadrinho, nós enxergamos Adão e Eva ali com a expressão de medo. Então, quais foram os sinais? Primeiro, medo de Deus. Eles entenderam que estavam nus, tentaram resolver o problema ali sem a ajuda de Deus. E outro sinal também, já começou a culpa. Adão joga a culpa em Deus. Deus fala, quem falou com vocês que vocês estavam nus? Adão já fala logo, a mulher que só me deu. A culpa é dela, o problema é dela, a culpa é do Senhor, na verdade. O Senhor e ela. Eu não tenho nada a ver com a história. Mais ou menos por aí. A gente vai entender esse processo durante todo o estudo que a gente vai estar fazendo aqui nesse resumo semanal da lição. Você já ouviu falar em propaganda enganosa? Sabe quem é o mestre para isso? Satanás. Tanto que ele fez uma propaganda enganosa para Eva. Para a gente entender isso melhor, a lição traz uma ilustração de um casal que recebeu um convite para um jantar de gala. E ali eles iriam receber um prêmio, umas centenas de dólares. Claro que eles se interessaram, então colocaram a roupa a caráter, atravessaram toda a cidade para ir até o local. Chegando lá, não era bem o que estava no convite. Era um jantar simples, um jantar comum, tinha um espumantezinho muito baratinho lá, e tinham várias pessoas, inúmeras. O prêmio não era só para eles, eram para várias pessoas. Então ali eles entenderam que era um marketing. Uma empresa convidou várias pessoas para apresentar um produto, para chamar eles para participarem dessa venda, e um produto que ninguém ia precisar usar. Você conhece algumas empresas assim? Eu já vi algumas por aí. Mas então é isso que Satanás fez com Eva. Satanás enganou, vendeu, fez uma propaganda para Eva, falou com ela que ela poderia ser semelhante a Deus, que ela poderia ter um grande prêmio, ser muito melhor do que ela era. Como alguém criado em mais semelhança de Deus poderia ser melhor. Mas Eva, ela se interessou por aquilo, por esse marketing, e ela acabou cedendo a Satanás. E assim como aquele casal teve uma ingrata surpresa, a única coisa que Adão e Eva conseguiram colher foram dor, sofrimento, tristeza, que a gente conhece muito bem. Então agora a gente vai se aprofundar dentro do texto, nós vamos compreender muito bem esses detalhes aí da queda do homem, da queda de Adão e Eva.
A gente falou de propaganda enganosa, um falso marketing. Talvez tenha algum estudante ou alguém que é formado em marketing está assistindo e você sabe que o marketing você desenvolve estratégias para poder vender. Infelizmente, algumas pessoas até vão por meios duvidosos para isso. Satanás preparou toda uma estratégia. Eva estava caminhando ali no jardim, Satanás ele vai e se encarna na serpente, e quando Eva está passando, a serpente puxa papo com Eva. Bom, a gente sabe que cobra não falava, animal não falava. Mas ela era tão bonita, tão linda, e a Bíblia fala que era um animal sagaz, que Eva fica encantada. Então o marketing dele começou a funcionar. Agora, gente, fala um negócio com vocês. Se uma cobra fala comigo, eu tava correndo até hoje, hein? É ruim de eu ficar ali, você tá doido? Mas era bem diferente de hoje, né? A serpente. No livro A História da Redenção, conta que a serpente era um animal extremamente lindo. Então Eva se encantou com aquilo. E Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Olha só, de toda a árvore do jardim, vocês podem comer livremente, fica à vontade, pode encher a barriguinha de vocês. Mas daquela árvore ali do conhecimento, fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, vocês não coloquem a mão nela, não comam dela, porque no dia que vocês vão comer, aí vocês vão morrer, vocês vão para a cidade do pé junto. Tradução é minha mesmo, tá? Literal minha. Mas essa era a ordem de Deus. Qual foi a outra estratégia de Satanás? Mesclar a palavra de Deus com as distorções dele. Ele chega para Eva e fala assim: então quer dizer que Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Aí Eva, não, a gente pode comer menos dessa daqui. Aí Satanás começa a vender o produto para Eva. Não, Deus não quer que vocês comam, porque no dia que vocês comerem, vocês vão ficar muito mais inteligentes, a sabedoria vai abrir para vocês. Eva ficou curiosa com aquilo, ela se interessou. E Satanás falou, não, vocês não vão morrer não. Então começaram as mentiras. Vocês não vão morrer. Eles não morreram de imediato, mas acabaram de perder a vida eterna para a morte. Não é isso que aconteceu? O salário do pecado é a morte, transgressão da lei é o pecado. E a estratégia de Satanás não mudou. Até hoje ele usa de artimanhas, desse marketing maligno, porque a estratégia dele é uma só, é fazer com que você perca a vida eterna e vá para a morte eterna. Então ele usou ali de um encantamento, de um fascínio, ele pega a palavra de Deus e começa a distorcer e depois coloca as mentiras. Exatamente o que acontece desde Adão e Eva até os nossos dias e nós, muitos, continuamos caindo. Não temos conhecimento da palavra de Deus hoje, porque nós não estudamos, não passamos tempo com ela. Então, meus queridos, a estratégia dele tem funcionado, infelizmente. A decisão que Eva tomou foi de alto risco. E como eu falei, Satanás fala, né? Certamente vocês não vão morrer. Ela não morreu de imediato. Mas aconteceu um efeito dominó. Ela deixou de ter a oportunidade de vida eterna e passou a ser alguém que iria morrer, sofrer as consequências. As coisas acontecem, né, gradualmente. E Adão escolheu a mesma coisa. Na minha cabeça, né, no meu entendimento, Adão ele é muito mais culpado do que Eva, porque Eva foi enganada. Satanás conseguiu ali distorcer as coisas e enganou ela. Adão, não. Ele olhou para Eva, olhou para o fruto na mão da Eva e falou assim, eu não vou ficar sem essa mulher, não. Senão, o que vai acontecer? E ele escolheu comer do fruto. Então, eu creio que o maior culpado, digamos assim, seja Adão. Mas a lição traz para a gente alguns detalhes sobre o pecado. E eu vou usar a lição para poder ler aqui, porque eu não vou conseguir lembrar de todas, para a gente poder debater um pouco melhor. A lição traz para a gente aqui alguns passos que nos levam ao pecado. Por exemplo, ver o pecado. A gente vê ali o pecado aparecendo na nossa frente. O pecado para Eva era o fruto. Aí nós temos a consequência. Eva viu a fruta. Aí avaliar ali toda a cena. Eva avaliou a experiência, que a árvore ali ela era boa. Permitiu que os sentidos e sentimentos orientassem a decisão dela. Ela deixou que eles falassem mais alto, agradável aos olhos, né? A janela da alma. Considerar os benefícios da ação do pecado era desejável para dar entendimento. A gente quer algo bom do pecado, não é verdade? Praticar a ação pecaminosa, Eva foi lá e comeu. É dar o passo para cometer o pecado. A Bíblia fala que ser tentado não é pecado, agora dar trela para ela e aceitar o pecado, aí, meu filho, o negócio já desandou completamente. Levar outros ao pecado, ela correu lá para Adão e levou Adão ao pecado. E agora nós temos, então, os resultados de todas as ações que Eva tomou, sempre teve um resultado, né?
Vamos comparar aqui agora. Assim que ela vê o pecado, que tudo isso acontece, a consciência dá uma mudança. Os olhos se abriram. Vergonha, sentimento de culpa, as consequências do pecado, né? Eles perceberam que estavam nus. Tentar resolver pelas próprias forças, foram lá e já fizeram roupas de figueira. Tentaram resolver, não foram procurar Deus. Procrastinar a busca de Deus. Quando soprava o vento, quando estava na hora de Deus ir visitar eles saíram correndo. E aí veio o rompimento com o relacionamento de Deus. Ele e a sua mulher se esconderam. Culpar os outros. Geralmente a gente quer justificar o pecado, quer justificar os nossos erros em cima dos outros. É o que Adão falou, né? Lembra que eu comentei? A mulher que o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu o fruto para mim comer. Jogou a culpa em Deus e na mulher. A mulher já jogou na serpente. Não, foi a serpente que me enganou. E temos aqui, né? O efeito do pecado na natureza, nos relacionamentos humanos, na natureza e na expectativa de vida. Ou seja, aumentou o sofrimento do ser humano e maldita foi a terra. O pecado, ele só traz consequências ruins para mim e para você. No mundo de hoje tem algumas frases que são bem recorrentes, né? Para distorcer a nossa mente. Por exemplo, não é bem assim, não é por aí. Ah, isso não tem nada a ver. Você tem que sair dessa bolha que você tá. Você já ouviu alguma dessas palavras? Geralmente, quando é alguém de fora da igreja que fala isso com a gente tenta ser calmo, explicar de uma maneira para testemunhar. Agora, você já reparou, ou já aconteceu com você, que essas palavras, essas frases, essas distorções podem surgir de dentro da igreja? De líderes, de pessoas que você olha, você tem como uma referência espiritual? A gente sabe que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja que nós cremos que está na profecia bíblica. Mas é a menina dos olhos de Deus. Porém, ela é liderada por homens e qualquer homem ele está propenso a erros. Mas quando isso acontece, essas distorções, a gente demora um pouco mais para perceber por quê? Porque você tem aquela pessoa por referência. Adão e Eva, eles escolheram ouvir uma pessoa que eles nem conheciam direito e aceitaram que essa pessoa estava trazendo algo melhor do que a palavra de Deus. Você, meu saleiro, minha luminária, você tem que passar tempo estudando a Bíblia, não é lendo, é estudando, compreendendo, para que não aconteça essas distorções na sua mente. Para quando alguém falar algo, você vai falar, não, mas a Bíblia fala isso aqui. Sola Escritura. Lembra? A gente só segue a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. Então, quando algum ser humano vier falando algo que não está na Bíblia, que não faz referência, que está distorcendo o que Papai do Céu mandou, a gente tem que sair fora. Você viu quantas palavras aqui, na verdade, quantas vezes eu repeti a palavra distorção? Ela é a palavra da nossa rede semântica dessa semana. Dá uma olhada comigo aqui. Distorção. O que vem aí na sua mente quando nós falamos alguma palavra que dá para complementar, que dá para ligar nessa rede aqui? A que eu vou deixar para você aqui hoje é desvio. Quando há uma distorção, há um desvio do caminho. Estamos indo por outro caminho que não era aquele. Então, pensa aí você, qual a outra palavra que pode encaixar aqui. Coloca aí várias palavras. Faz o seguinte, por que você não coloca aqui nos comentários para a gente poder dar uma lida? E todo mundo colocando, e você ajuda aí o coleguinha também que tem uma dificuldade. O que você acha? Coloca aí nos comentários que palavra você pode ligar na rede da palavra distorção. Você lembra que eu falei que esse capítulo, ele era um capítulo muito triste, mas era um capítulo, o maior capítulo de esperança da Bíblia? Adão e Eva pecaram, então se eles pecaram agora, eles estavam propensos à morte. Só que já existia um plano. Deus já tinha uma solução para tudo aquilo ali. E na verdade não existiam opções, essa era a única opção. Que opção era essa? O Cordeiro Imaculado, aquele que tira o pecado do mundo. Deus já tinha o plano da redenção em vista. E o interessante é que Deus soube o momento que Adão e Eva pecaram. Deus respeitou o livre-arbítrio deles. Deus deu um tempo para eles pensarem, tentar assimilar o que estava acontecendo. Tanto que só mesmo de tardezinha que ele foi. Ele poderia ter ido de imediato lá e já acontecer tudo que a gente leu no texto. Mas ele deu um tempo para Adão e Eva. E ele chega lá e acontece tudo aquilo que a gente leu no texto. E nós temos aqui, no verso 15, o proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? Alguns teólogos chamam assim porque é o primeiro evangelho, e nós temos ali a primeira profecia, de que o filho, o descendente da mulher, Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. Só que a serpente iria ferir o calcanhar. Não ia ser de graça.
Esse plano, ele saiu muito caro, ele custou a vida de Jesus, ele literalmente custou todo o sangue de Jesus Cristo. Só que uma ferida no calcanhar, ela não te mata. Teoricamente não mata, a não ser se você for lá para a mitologia grega, né, vai matar, mas não mata. E essa ferida se cura. Jesus na cruz foi ferido no calcanhar. Jesus ressuscitou, vitorioso. Agora, Satanás, a serpente, teve a cabeça esmagada. Ele já é derrotado, ele já é sentenciado. O homem pecou, mas Jesus tinha um plano. Deus tinha um plano todo especial para mim e para você. Quando esse plano acontece, quando Jesus vai para a cruz, ele não só mostra ali as mentiras de Satanás para todo o universo, mas ele fala que tem um fim. Lembra? Esmagou a cabeça da serpente. A serpente, uma cobra, só morre se você esmagar a cabeça dela. Satanás tem o seu fim, como nós estudamos e aprendemos em Apocalipse 20. Satanás fez parecer para Adão e Eva que eles teriam benefícios especiais transgredindo a lei de Deus, não dando ouvidos a Deus. Hoje em dia, você aí, meu saleiro, meu luminário, meu jovem, quando você guarda os mandamentos de Deus, as pessoas não zombam de você? Fala que você está preso, que você não tem liberdade, que eles têm opções para te dar liberdade? Não muda, a estratégia de Satanás é a mesma. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente analisa que Satanás ele tem sempre 3 estratégias. Ele vai na parte fisiológica, ele vai na parte estética e existencial. O que ele faz com Eva? Ele vai na parte fisiológica, para ela comer. Na estética, parecia bonito aos olhos. E na existencial, ela teria sabedoria, seria como Deus. Lá no deserto, quando Jesus está lá e que Satanás vai tentar, a mesma coisa ele usa, fisiológica. Você está com fome. A estética para Jesus, os reinos de todo o mundo. E a existencial, um salvamento grandioso, miraculoso, os anjos vão te salvar. Hoje ele não mudou muito. Ele tem também a fisiológica, a concupiscência da carne, ele tem a estética, os olhos, a tentação visualmente, e ele tem também a existencial, que é a soberba da vida de hoje. Não temos tempo para nada, temos que ganhar dinheiro, quando temos dinheiro não temos tempo para Deus. Mais do que conhecer as estratégias é estar forte para vencê-las. Por isso que você deve estudar a lição todos os dias. Como eu já falei várias vezes, esse vídeo aqui é para ajudar você a entender, mas não é só para você assistir o vídeo e acabou. Você tem que estudar a lição, estudar o texto, ir na Bíblia, tentar ali entender. Quando tem dúvida, aí o vídeo está aqui para te ajudar. A ideia é essa. Relacionamento com Deus. A disserção da humanidade, ela é real. Mas o Cordeiro de Deus deu sangue por mim e por você para nos reunir, para fazer uma reconciliação, renovar a aliança com Deus. Em breve, vamos passar aqui dessa condição humana de morte carnal para uma vida eterna em nome de Jesus. Creia nisso, meu saleiro e minha luminária. Espero que eu tenha te ajudado aqui. Fica com o Papai do Céu. Até semana que vem. Fui!